a gente começou a anunciar o prêmio Periferia Viva. Porque a gente começou a ver que essas organizações que o secretário está falando, coletivas, que estão resolvendo os problemas da comunidade, dando um jeito e tendo inovações, né? Assim, como, por exemplo, as moedas sociais, as cozinhas solidárias, esses exemplos que ele falou aí, isso é muito forte, isso é muito potente. Mesmo, às vezes, quando, independente da prefeitura chegar ali, do Estado chegar ali de uma maneira geral, a galera tá fazendo uma transformação na vida daquela comunidade ali. E é importante que o Estado brasileiro, e aí o governo federal se propôs a isso. A gente resolveu criar um prêmio, chamado Prêmio Periferia Viva. E aí esse prêmio a gente botou um monte de categoria das coisas que a gente via que estava acontecendo de fato nas comunidades e começou a dar 50 mil reais para aquelas organizações de periferia. Mas não é aquelas que ajudam as periferias, não. Aquelas que são da periferia, feitas pelas periferias e para as periferias. Zero ONG. E foi um sucesso, assim, absoluto. Assim. A gente premiou 54 no primeiro ano. No segundo, a gente expandiu para 150 e agora a gente está na terceira edição, premiando mais 150 iniciativas. Perfeito. Mas aí eu vou chegar nessa parte agora, que é essa caravana que a gente está fazendo agora a partir desse ano. Porque nos primeiros anos, a gente precisava fazer esse diálogo, aproximar com as organizações e tal. Apresentar, mas a gente precisa também devolver ao Estado aquilo que a gente está produzindo de política pública também. Porque é isso, foi um ano que a gente estava começando a... pegando na mão, pegando na mão. Exatamente, e mobilizando as prefeituras, porque fazia, Tonho, sabe o quê? 10 anos que não se tinha investimento em urbanização de favela no país. A última seleção que existiu do PAC Urbanização de Favelas foi em 2013. A gente chegou em 2023, não tinha nenhuma depois disso. E aí a gente organizou tudo. Só obra parada, obra rodando em conta-gota. A gente teve que retomar a obra. Obra superfaturada. Muito provavelmente. Tem também obra que está na justiça por causa de... Diga o nome aí, homem. Tá por causa de denúncia. Diga logo o nome do dono da construtora. Por causa Eu não tenho de cabeça, mas é Portal da Transparência. Tem obra, de fato... que tem problema judicial, sim. Total. E aí agora, nesse ano, né, a gente chega pra gente... já colher esses frutos, né? Sim. A gente está rodando agora, desde o início desse ano, inaugurando o que a gente chama de posto territorial. Posto territorial é aquela primeira semente das novas obras que a gente está investindo. Foram mais de 5 bilhões de reais anunciados em 2023, 2024, na seleção do novo PAC. E essas coisas já estão se materializando, já estão se transformando em obra. Aqui mesmo agora, na Paraíba, em João Pessoa... 5 bilhões por ano ou geral? Não, o PAC, do programa de... O primeiro PAC, Tonho, o primeiro PAC foi em 2024. Show. Nós anunciamos investimento de 5,3 bilhões. Para ser usado em um ano. Não. Só para urbanização. Aí as prefeituras mandam a proposta, aquilo que você estava perguntando. Certo. Prefeituras, governos do estado mandam a proposta. Eu quero urbanizar o Porto do Capim. Entendi. E nem necessariamente precisa ser para a comunidade ou não. Ele pode usar para reformar a orla da praia. Não, senhor. Não, senhor. Tem que ser na comunidade. Perfeito. Tá? Então ele vai lá. A proposta do Porto do Capim, especificamente, foi 100 milhões. A equipe técnica analisou a proposta. Não, essa proposta é para investir na comunidade, para melhorar a habitação da comunidade, para melhorar o viário, para a comunidade. Aprovou e o recurso está sendo liberado. Então, o investimento no Porto do Capim, que deve demorar alguns meses, alguns anos para fazer, porque é uma obra demorada, não é uma obra simples, né? Vai ser num montante de mais ou menos 100 milhões de reais, tá certo? Então, se você somar as outras várias do país, você vai ter um investimento inicial de 5,3 bi. Agora, no mês passado... Dá para atender 50, então, nessa média aí. É uma verba que o governo federal destina que ele consegue atender apenas 50 comunidades. Foram 59 nessa primeira fase. Entendi. Agora nós acabamos de anunciar 4,67 bi, né? Isso. A mais. Perfeito. Foi quando o presidente foi em Osasco agora, uma ida recente dele numa favela. Essa imagem também deu uma viralizada. Foi justamente no anúncio do Periferia Viva. Perfeito. Acho que é também importante ressaltar o programa Periferia Viva, que foi a criação, a construção nossa de 2023 para cá. Então, se junta as duas etapas até agora, nós temos um investimento de 23 para cá, de 10 bilhões, quase 10 bilhões de reais. Eu tô achando perfeita essa conta. Só ver aqui agora. Vamos lá. 100 milhões, você acredita que esse... a pergunta é para os dois, tá? Se não fizer assim, é para você, é para você. Tá bom. Então, assim, esse projeto do Porto Capim, por exemplo, 100 milhões, você acredita que isso traria dignidade e é um resultado... A gente, fez o projeto, finalizou o projeto. A gente consegue dizer que ali é uma comunidade com pessoas
com um padrão de qualidade de vida pelo menos acima do básico? Eu acho que melhora muito a condição de vida das pessoas. É um investimento que, como eu falei, está atrasado, né? Claro. Assim como em todas as comunidades periféricas. Faz tempo que os governos, em geral, têm uma dívida histórica com as suas periferias. Sim, sim. Mas, sem dúvida alguma, o município, nesse caso, que fez a proposta, nos mandou a proposta. A proposta foi aprovada justamente porque ela atende os critérios estabelecidos pelo governo federal. Show. Que é o quê? Não é para chegar e tirar as pessoas e mandar para qualquer canto. Não. Pegar na qualidade. Vai tal. melhorar as moradias, vai abrir rua para ter uma acessibilidade, uma mobilidade interna melhor, vai ter iluminação pública, vai ter equipamento comunitário. É isso que nós precisamos. Não só isso, mas é isso que nós precisamos nas nossas Acho que comunidades. vai fazer a conta para resolver agora aqui a bronca do Brasil. Vamos lá. 100 milhões resolve. 5 bilhões Depende resolveu da comunidade. 59. Não, sua conta de padaria não funciona, Tonho. Não, só de ideia, para depois a gente rebate. Só para levantar um número, tá? qual é? É só para Levanta. estimativa. Ele vai jogar um número lá em cima para dizer que o dinheiro é pouco. Ele tá Não, com essa. não, calma. Ele tá com essa ideia aqui faz tempo. Ele quer brigar comigo Calma, hoje. não! Eu vou- Obrigado você não, só quero um número, tá? Vamos lá. É só um número. Vamos Bora lá. lá, bora lá. Quantas comunidades tem no Brasil em média? 12.348. 12.348. Tu quer multiplicar pelos 100 milhões. Daria conta aí. Não, mas essa conta não fecha não, porque é o seguinte, esse número de 12.348 é o número do IBGE. E, por exemplo, maior. no Porto do Capim, por exemplo, o que a gente chama de Porto do Capim, na verdade ali tem, eu acho que 5, 6 favelas e comunidades urbanas Entendi. mapeadas pelo IBGE. Então esse é um número... complexo. A gente teria um número só uma Isso, estimativa. esse número do alemão, o complexo do alemão, por exemplo, que vai ser uma das Deve ter umas versões. 15, Tem 20 várias favelas. Então, essa proporção não é... Quando a gente faz para um território periférico, é muito mais do que esse número. A gente teria só um número, bem maior então. Não, Ah. se você quiser chegar nesse assunto... Não é só uma conta. Não, tá? mas a conta- Eu não vou nem julgar isso, é só Não, queria ver uma não. conta. É porque, de fato, esse dinheiro, se a gente quiser resolver o problema das É favelas... tipo, resolveu, pá! resolver só a o problema conta. das favelas, nós vamos precisar de muitos mais Bilhões. de reais para resolver, tá certo? Agora, nós precisamos pensar que não é um tipo de coisa que se resolve com estalar de dedos. Concordo. A ausência é tamanha, né? Inclusive do ponto de vista do tempo, é tão grande que nós precisamos construir estratégias. Absurdamente. Né? É Não é muita só coisa chegar, atrasada. eu Jogou tenho aqui dinheiro e 500 resolvi. bilhões e vou resolver. Não. Você mesmo falou aqui, e aí, e se tem lá um problema judicial? E aí a Exato. obra paralisa. Tem obra Exato. paralisada, tem um monte de obra paralisada porque tem lá, sei lá, uma desconfiança de que tem um mau uso do recurso. Como é que faz? Então nós precisamos ter estratégia. Qual é que é a Concordo. estratégia que nós estamos utilizando? O Flávio falava um pouco sobre isso. A gente fez uma estratégia de aproximação, de Eu achei diálogo. lindo, tá? A acha de vocês, vocês estão me desarmando. Não, você tá daqui a Mas pouco você vai fazer dando, o L. Você tá dando uma dividenda Você aí. vai sair daqui fazendo L, eu tenho certeza. Nunca. Mas aí eu pego, em um país tão desigual, que vocês veem, a gente vê tanta desigualdade no país, na própria região, muita desigualdade. Como a gente pode incluir, a gente pode trabalhar em prol da periferia e para que a periferia e o centro, os dois se beneficiem nisso. A partir porque eu não posso só pensar em iniciativa pública, só em dinheiro público nisso. Também tem que trazer a iniciativa privada para dentro dessa realidade, ou não. Ou é imaginar o mundo... Porque eu acho que a iniciativa privada também é corresponsável e tem responsabilidade também sobre esse acesso. Como é que eu posso fazer e imaginar projetos? Porque quando eu penso isso, eu penso em projeto a longo prazo e que não acabe, por exemplo, numa hipótese de não existir mais governo Lula daqui 2 anos. E o outro governo vai chegar e vai acabar com tudo isso. Se a gente tivesse uma dependência do poder público, mas se a gente tiver raízes plantadas também com a iniciativa privada, tem como pensar Eu isso? posso dar Eu queria dar um exemplo. É lulista agora? Tu é lulista, neoliberal? Um exemplo prático. Um exemplo prático, Tonho. Um exemplo prático e uma provocação no melhor sentido da palavra. A rocha. Um exemplo prático. Nós temos o marco regulatório do saneamento no nosso país. Bizarro. As concessionárias de água e esgoto que, de alguma forma, atuam sobre os territórios, elas têm responsabilidade. Né? A ideia, inclusive, do Ministério das Cidades, da Secretaria de Saneamento Ambiental lá do Ministério das Cidades, é universalizar o acesso. Ou seja, a iniciativa privada tem uma responsabilidade com relação
a quem não tem saneamento básico. Quem não tem saneamento básico, gente? Não tô falando de Chuveiro elétrico, E a não. casa Não, de não, praia, tô falando a de casa de praia de 2 básico, andares básico. e Isso. Paulinho, Então, o rei do pronto. tomate. Aí tá um exemplo de papel que a iniciativa privada pode ter para melhorar as condições de vida das pessoas em periferias. E uma provocação, na verdade, um convite para que a iniciativa privada observe essas ações que estão acontecendo nas periferias e apoie. Né? Nós podemos construir uma grande rede em parceria com a iniciativa privada para eles apoiarem, por exemplo, os planos de ação popular dos bairros. As pessoas estão querendo. O que é o plano de ação popular? É as lideranças se reunirem juntas e começar a traçar uma estratégia para o seu território. Ó, aqui eu preciso de um posto de saúde, um pronto-socorro. Aqui precisa de uma escola. Tem tantas crianças fora da escola, precisamos de escola. Entendi. Aqui nós precisamos canalizar um esgoto. Aqui nós precisamos de um equipamento cultural e assim por diante. O cara começa a olhar o que tem no seu território que pode servir para desenvolver ele e o que precisa ser desenvolvido. Certo. Então, por exemplo, né, a iniciativa privada poderia muito bem, né, a título, digamos, de contribuição para a melhoria de vida nas periferias, contribuir para os planos de ação popular, poderia contribuir para esse processo de planejamento territorial que o Estado, sim, tem, de fato, o dever E tá ali dentro. a necessidade de estar ali dentro. Então, eu acho que tem, sim. Claro, eu não igualo o papel da iniciativa privada e o papel do Estado. Eu quero que privado se foda. Sinceramente, eu acho que o Estado tem um papel, A obrigação é dele, uma do obrigação Estado. com relação às periferias. Mas, veja, se É a gente bem-vindo, pensar... né? É bem-vindo. Tonho, vê só, se a gente pensar que esses caras, os grandes empresários, estou falando das grandes empresas, quem tem condição de dar uma contrapartida social para o país, eles enriquecem a partir do trabalho dessas pessoas que acordam cedo, pegam ônibus, trem, metrô, às vezes mototáxi, não sei o que, se esfolam para ir lá trabalhar, para arrancar riqueza, né, produzir riqueza que vai ser apropriada por esses caras. Não ficam ricos porque são mágicos, porque são... Porque são gênios. Não, porque tem uma cadeia econômica, tá certo? E eu não estou discutindo se é justo, se é injusto, não. Isso aí é com você, Tony. Mas é verdade. Né? Tem uma relação de trabalho ali que quem sustenta, muitas vezes, é a classe baixa. A classe que vem das periferias. Então, por que não discutir junto com eles uma contrapartida social para elevar o nível de vida dessas imposto, pessoas? Né? Cobrar correto o imposto, não sonegar. Já é, porque assim, eu quero que o privado se lasque, tá entendendo? Porque a obrigação é nossa, correto? Não tá na Constituição? Ou a gente vai rasgar a Constituição? De jeito nenhum. Quem Pois rasga é. a Constituição é negacionista. É bolsonarista, então. aí. Pois é. Então, assim, na Constituição da gente, diz que a gente tem direito à terra, tem direito à moradia, direito a emprego e comida, correto? Tá na Constituição, não tá? Em um país da gente, cheio de terra vazia, cheio de prédio abandonado, cheio de terra fértil, que a gente planta morango de janeiro a janeiro. Aqueles morangos bonitão. Do morango do amor. Do amor. Bem vermelhinho, ó. Você fala, Sim, aquele morango do amor. Aí a gente deixar o povo com fome, macho. Sem casa, sem terra, divisão de terra. Agora, como eu tava naquela conta, que eu disse que isso aí não era justo, sabe? É só para mostrar eu não vou nem usar como crítica do PT ou qualquer coisa do tipo. Nem vou. Eu quero entrar na conta do quanto resolve o problema. Porque para mim é o seguinte, eu sempre pensei, todo problema, antes de tudo eu penso, vamos pensar no custo. Porque se o custo for surreal, ele não é problema. Eu penso assim, eu sou imbecil burro? Talvez. Mas é que esse tipo de problema, Tonho, esse tipo de problema não resolve só numa tacada. Não, nem quero. Eu nem quero. Deixa eu só explicar. Fala. Eu juro a você que eu nem quero. Não é assim, arruma 1 trilhão e resolve. Longe disso. Mas primeiro se vê a conta, correto? Tem que Se ter. vê o valor, é só isso. Tem que A ter. primeira é o valor, estimativa. Aí vamos lá, um exemplo. A comunidade, 100 milhões, multiplicar... Vamos na conta, primeiro a conta burra e depois eu vou travando, Claro, tá? claro. Só a conta burra de cima para depois ir aparando. Mas precisa vir aparando, pensando que esses 100 milhões, por exemplo, retomando esse raciocínio, eles vão precisar ser contínuos, o investimento vai precisar ser contínuo, cara. Não adianta você querer achar que você vai enfiar 100 milhões numa favela e vai resolver o problema dela. Porque amanhã ou depois, essa favela aumentou, né? As pessoas foram morar lá,
o que você fez lá de asfalto, por exemplo, desgastou. E eu nem uma, acho. uma iluminação pública se desgastou, o Tem que ser equipamento precisa de contínuo, manutenção. concordo, Então, concordo. qual que é a área nobre aqui de João Pessoa? Cabo Branco, Tambaú. Cabo Branco. Altiplano, Não tem Manaus. investimento Altiplano. contínuo lá? Tem. O tempo É, todo não tem investimento é, lá? sim. Então é disso que nós estamos falando. As Exato. periferias precisam de investimento contínuo. É muito fácil colocar dinheiro, investimento, orçamento público em área que não precisa. Concordo. É muito mais difícil fazer investimento em área que ficou abandonada, ficou largada, esquecida durante muito tempo. Eu acho que Então vai gostar da minha a conta não é só uma conta de cifrão. Claro que ela precisa vir, eu concordo com você. Aham. Mas precisa ter uma conta política também Concordo. de priorização. Se você tem um espaço no governo, né, que tem, como a gente tem no governo federal do presidente Lula, uma secretaria de periferias, você tem gente o tempo todo pensando em periferia. Exato, meu Se filho. tem Isso é um lindo. espaço como esse num governo municipal, por exemplo, como é o caso de algumas. A gente teve a felicidade de induzir já a criação de secretarias municipais de periferias e comunidades Exato, tem que ter. e estaduais também. Tem Que se Sabe? comunicam com vocês. Que se Exato. comunicam com a Tem gente que ter um canal e fazem direto, questão sabe? e fazem questão de dizer, ó, É. a gente surgiu porque o Lula criou essa aí. Tipo Secretaria de Saúde, é melhor o elo, fica mais fácil. Entendeu? a O elo comunicação, fica sabe? melhor, a gente É. se entende, a linguagem é a mesma. Isso. Inclusive do ponto de vista Projetos já vão do financeiro, direcionados. já vão direcionados. É. Então, se você tem isso no município, você tem isso no estado, fica muito melhor.